Irmãos, eu gostaria de estar falando nessa noite sobre propósito de vida, sobre o verdadeiro propósito das nossas vidas. E pensando nisso, querido, sobre o que é propósito, o verdadeiro propósito da nossa vida, nós também precisamos entender aquilo que dirige as nossas vidas. O que me faz caminhar, o que dirige, o que me motiva na caminhada, o que me faz continuar caminhando. Uma frase interessante que eu li essa semana, diz assim: o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas é a direção para a qual nos movemos. Mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Isso é o mais importante. O que tem movido, o que tem dirigido a sua vida? Quais são os propósitos que Deus tem colocado em seu coração? Queridos, nós precisamos nessa vida ter propósitos de vida. E o objetivo, meus queridos irmãos, dessa mensagem é mostrar como podemos ter uma vida dirigida por propósitos. É através dos propósitos que nós iremos ver a direção que iremos nos mover, que iremos caminhar. Quantos nesses últimos tempos têm caminhado, têm vivido a sua vida sem propósitos? Tem apenas vivido, dia após outro. E muitas pessoas assim nesses dias, irmãos. Não tem propósito. Não sabe aonde quer chegar. Não tem propósito na sua vida espiritual. Não tem propósito na sua vida pessoal. Mas, queridos irmãos, nós precisamos ser realmente dirigidos por propósitos. Devemos ter uma vida guiada e controlada, não simplesmente pelo meu propósito, pelos meus objetivos, mas pelos propósitos de Deus. Deus tem projetos, Deus tem propósitos para a vida de cada um de nós. E quantas vezes nós queremos dirigir as nossas vidas baseado apenas naquilo que eu quero, e não perguntamos para Deus: Deus, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Você já parou para fazer essa pergunta? Corremos tanto, trabalhamos tanto, constantemente. Acabamos de ver, nesse texto que acabamos de ler, descobrir que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que há entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O que move as nossas vidas, queridos? Muitos têm sido movidos por uma competição. Eu vi que alguém conquistou algo, eu quero conquistar também, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas muitas vezes não buscam em Deus qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é a vontade dEle para o seu caminhar, para a sua vida, para a sua família. Quando nós ouvimos Deus, sabemos qual que é o propósito dEle para as nossas vidas, irmãos, nós chegamos lá. Chegamos lá no objetivo que Deus já traçou para cada um de nós. A caminhada não é fácil, irmãos, não é árdua. Você chegar num lugar onde Deus quer te colocar não é fácil. Você vai passar por lutas, por competições talvez, porque as pessoas muitas vezes vão querer competir, vão querer realmente te destruir, te derrubar, mas Deus é Deus, irmãos. Quando é Ele que coloca um propósito, um objetivo em sua vida, Ele vai cumprir, irmãos. Cremos nisso? Precisamos crer nessa verdade, irmãos. Amém, queridos? Amém. Não existe nada mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecer os propósitos de Deus.
Não existe nada mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas nada também pode compensar o prejuízo de você não viver os propósitos de Deus. Irmãos, é triste a vida de uma pessoa que não conhece, que não vive os propósitos de Deus para a sua vida. Irmãos, uma vida sem propósito, e em especial sem o propósito de Deus em sua vida, é uma vida sem sentido. É uma vida sem sentido. É uma vida vazia. É uma vida sem direção. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. E quantas pessoas estão vivendo assim? Estão apenas vivendo, não sabem, não têm um propósito de vida. Mas Deus, irmãos, Ele é aquele que gera em nossos corações propósitos de vida. Um dia Deus gerou um propósito no meu coração de estar aqui, de servi-lo, de ser um pastor. Até eu mesmo duvidei desse propósito que Deus tinha para a minha vida, mas quando Deus fala, irmãos, quando nós sabemos que é Deus que está falando, quando é Deus que está nos chamando, se nós obedecermos, nós iremos alcançar esses propósitos, esses objetivos. Precisamos entender que uma vida sem propósito é uma vida mesquinha, uma vida inútil. Mas, queridos irmãos, o contrário disso, irmãos, ao contrário disso, uma vida com propósito, uma vida dirigida pelos propósitos de Deus, é uma vida realmente que vale a pena viver. Vale a pena viver. Quantas pessoas têm de tudo nessa vida? Boa casa, um bom carro, um bom trabalho, um bom cargo, e ainda assim parece estar faltando algo. Mas, queridos irmãos, quando nos deparamos com os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós somos completos, nós nos completamos. E ser dirigido, meus queridos irmãos, pelos propósitos de Deus, nos leva a encontrar um sentido para a vida. Você encontra o real sentido da vida. Esse é o nosso primeiro tópico de hoje. Aquele que vive dirigido, que tem a sua vida dirigida pelos propósitos de Deus, essa pessoa encontra o real sentido da vida. Tudo passa a ter sentido, tudo passa a ter um significado. E talvez seja isso que você precisa nesses dias, encontrar o real sentido da vida, encontrar qual que é de fato o propósito de Deus para a sua vida, irmão. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não encontraram o real propósito de Deus para a sua vida. Quando nós encontramos esse real propósito de Deus para as nossas vidas, nós encontramos um sentido para a vida. Quando a vida faz sentido, meus queridos, você pode suportar muitas coisas. Sem esse sentido, sem você encontrar esse propósito, é praticamente insuportável você suportar as dificuldades, as lutas que surgem. Quando você tem em seu coração uma convicção, pode vir um vendaval, pode vir uma luta, pode vir um problema, pode vir outro, que você vai conseguir suportar isso, suportar as crises, porque você sabe que Deus está com você, que Deus vai ajudar você a cumprir o seu chamado, cumprir o objetivo que Ele tem, que Ele colocou em seu coração. Amém, querido? A caminhada não é fácil, querido, mas ela se torna pior, ela se torna mais difícil se você não tem um propósito em seu coração. Qual que é o propósito que Deus tem colocado em seu coração? Onde você quer chegar?